Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Hoje, 16 de novembro de 2020, é impossível ignorar as eleições municipais que tivemos ontem em todo o Brasil. Eu gostaria, nesse vídeo, de ressaltar alguns números, aspectos técnicos que falam sobre o desenvolvimento de tecnologia e a vida nos laboratórios de pesquisa no Brasil. Eu gostaria de iniciar dando os meus parabéns, como fiz em vídeo anterior, a toda a equipe técnica do TSE responsável pelo desenvolvimento, implantação e manutenção desse importante projeto nacional de votação eletrônica. Parabéns! Apesar dos problemas técnicos enfrentados, e falaremos sobre eles já já, a eleição eletrônica foi mais uma vez um grande sucesso. Cerca de 0,5% das urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas em todo o Brasil apenas, e hoje, quando acordamos, conhecíamos todos os resultados das eleições em todos os municípios do Brasil. É impossível deixar de comparar com o que vimos há cerca de 15 dias nos Estados Unidos para mostrar o sucesso desse projeto desenvolvido por brasileiros com tecnologia nacional. Apesar disso, nos últimos dias, o TSE sofreu vários ataques de hackers e fomos invadidos por uma tsunami de fake news no dia de ontem, falando sobre manipulação da eleição, problemas na apuração. E se você for investigar aí, vai descobrir que essas fake news, ataques, começam sempre lá, entre aqueles patriotas de Araque que atentam contra a democracia, contra a tecnologia desenvolvida no Brasil. Uma vez mais, equipe responsável por esse projeto, parabéns! Em segundo lugar, eu gostaria de ressaltar que o índice de abstenção nas eleições de ontem foi altíssimo. Cerca de 1 em cada 4 brasileiros não apareceu para votar. E mais importante do que isso, qualquer análise histórica dos dados vai mostrar um viés significativo de alta. Se não vejamos, nas eleições municipais de 2008, a abstenção foi de 14%. Em 2012, 16%. Em 2016, 18%. E agora, em 2020, 23%. Nós vemos que esse viés de alta não pode ser explicado completamente pela Covid. E nós temos a obrigação de envolver o brasileiro na discussão política e fazê-lo participar desse processo. A democracia depende da participação coletiva. E o aumento continuado da abstenção pode revelar uma certa frustração com o processo democrático, que é muito ruim para a sociedade brasileira. Mas eu gostaria de falar de maneira um pouco mais detalhada sobre o terceiro ponto. Sem nenhuma dúvida, o centro das atenções durante a apuração foi o supercomputador do TSE, que, segundo o discurso oficial, e temos que aguardar ao longo do dia explicações técnicas mais detalhadas, foi causada pela falha de um dos núcleos do supercomputador utilizado para fazer a totalização e divulgação dos votos. Bom, independentemente de qual tenha sido a falha técnica, eu gostaria de ressaltar aqui, em particular para você, jovem pesquisador, pós-graduando, que, como a gente vê, equipamentos quebram. É assim na nossa casa. De vez em quando, a gente tem problema com a televisão, a gente tem problema com o computador, com o ar-condicionado, com o liquidificador, e é isso o que acontece. E em alguns momentos parece que inclusive há uma espécie de revolta dos equipamentos eletrônicos e vários quebram ao mesmo tempo. Isso é particularmente verdadeiro no ambiente de pesquisa, onde os equipamentos são muito sofisticados e, portanto, é muito importante manter e cuidar de estratégias de manutenção. E aí, o segundo ponto que eu queria ressaltar é que, infelizmente, falta dinheiro para a manutenção de equipamentos no Brasil.
É isso mesmo que você ouviu. Faltam recursos para fazer manutenção dos equipamentos. O Brasil é um país esquisito. É muitas vezes muito mais fácil você levantar US$ 1 milhão para comprar um novo equipamento do que levantar recursos de cerca de 5 mil, 10 mil, 20 mil reais para fazer um conserto de um equipamento sofisticado que apresentou problemas. Esse é um tema que a comunidade de pesquisa deveria enfrentar e formalmente apresentar às instâncias de fomento para resolver no Brasil. Além disso, não apenas falta dinheiro, mas a burocracia é terrível, absolutamente terrível. Pode demorar 6 meses para consertar um equipamento sofisticado. E se dependêssemos dos caminhos usuais para a manutenção, o computador do TSE só iria ficar pronto e consertado lá para abril, maio do ano que vem. Isso precisa ser combatido veementemente, porque cada vez que um equipamento para, em geral, param também as pesquisas que estão a ele associadas. E como são muitos equipamentos, são muitas as fontes de possíveis problemas em um laboratório moderno. Adicionalmente, esses problemas frequentes de manutenção acabam gerando uma espécie de dependência dos fornecedores de equipamento e tecnologia. E pior ainda, toda vez que a gente chama um técnico de uma empresa fornecedora para analisar o equipamento quebrado, ele sempre descobre que há necessidade de trocar uma placa de US$ 50 mil para que o equipamento volte a funcionar. Eu tenho a impressão que muitas vezes isso também faz parte do marketing, pois é mais interessante para as empresas fornecedoras fornecerem um novo equipamento do que consertarem um equipamento velho. E aparece aquela ditadura que diz que esse modelo não está mais em linha e eu não posso mais fazer manutenção porque eu não vendo mais esse modelo. CNPq, CAPES, FINEP deveriam prestar atenção a esse problema e deveriam obrigar que as empresas, ao fornecerem equipamentos custeados por recursos dessas fontes de financiamento, que elas também se obrigassem a prestar serviços de manutenção por pelo menos 10 anos, pois é absurdo que a cada 2 anos nós tenhamos que trocar o nosso parque de equipamentos. Imagina se o TSE tiver que todo ano, a cada 2 anos, trocar o supercomputador para refazer todo o processo e reimplementar e reimplantar todo o sistema de votação eletrônica no Brasil. Isso é absolutamente inconcebível, mas isso acontece hoje, infelizmente, nos institutos de pesquisa e nos laboratórios das instituições acadêmicas em todo o Brasil. E aí, finalmente, um conselho aqui para o pós-graduando e o jovem pesquisador. Tenha um plano B, porque a única certeza que você tem é que um dos equipamentos que você manipula vai quebrar hora dessa e você precisa saber o que vai fazer. Por isso é importante cooperar, apoiar outros laboratórios, fazendo análises para eles, porque amanhã somos nós que vamos precisar dos laboratórios da rede e dos colaboradores para fazer as nossas análises e as nossas medidas. Além disso, você pesquisador, pós-graduando, mantenha sempre à sua disposição peças de reposição sempre que possível. Uma frase que eu gosto de usar no laboratório é: quem tem um, não tem nenhum, porque na hora que quebrar, você pode ter que interromper o seu trabalho por um período muito longo por conta da falta de recursos para manutenção e da burocracia para que se resolvam problemas técnicos de consertos de equipamentos. Enfim, o que as eleições municipais ontem no Brasil e a falha do supercomputador do TSE falam é que é necessário ter estratégias de manutenção e cuidar do parque de equipamentos disponíveis no Brasil. Pense você pós-graduando nesse tema e construa plano B. Você, CNPq, CAPES, FINEP, vamos nos organizar para construir uma rede de manutenção mais confiável e mais eficiente para o parque de equipamentos instalados em laboratórios de todo o Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.